Está escrito em Romanos capítulo 8, versículos 31 a 39, o seguinte: Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. E quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos sepultados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu irmão, minha irmã, o amor de Deus é o nosso bem-estar. O amor de Deus manifesta a determinação de providenciar o bem-estar absoluto de seus filhos. Se nós pararmos para pensar nas propostas maravilhosas que temos da parte da palavra de Deus em relação a nós, nesse texto que acabamos de ler, nós iremos por um momento começar a entrar em êxtase espiritual de tanta alegria. São perguntas bem retóricas. Se Deus está a seu favor, quem está contra? A resposta é: ninguém. Nem o seu patrão, nem a sua condição financeira, nem as circunstâncias. Se ele fez o mais difícil e concedeu seu filho por sua causa, ele não daria também de graça qualquer outra coisa boa que você necessitasse? E a resposta é sim. Sim. Isso significa que quando Deus ama, Ele ama de tal maneira que não está apenas preocupado em levá-lo para o céu. Não. Ele se importa com o seu bem-estar absoluto, com cada detalhe de sua vida. Ele verifica todos os cantinhos e frestinhas de sua existência. Nenhuma área fica sem o amor de Deus, porque se Ele sacrificou Jesus, seu Filho, por mim e por você, coisa alguma, nada absolutamente vai contê-lo. Ele investiu muito em você e em mim para ignorar qualquer coisa. Admitindo essa verdade, o amor de Deus por nós tem algumas implicações que são, na verdade, fantásticas. O apóstolo Paulo pergunta retoricamente no versículo 35: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Observe que o apóstolo Paulo não disse que essas provações não viriam. Isso é algo que muitas vezes as pessoas deduzem, mas não é nada disso. Na verdade, Jesus nos disse em João 16:33 que no mundo passaríamos por aflições, mas que devêssemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E o apóstolo Paulo concorda com esta verdade. Em Romanos 8:36, ele cita o Salmo 42:22, dizendo que teremos uma provação depois de outra porque pertencemos a Ele. Então, onde encontrarmos coragem para vencer? Essa coragem nós encontramos na certeza de que o amor de Deus não vai nos abandonar,
durante seja qual for a circunstância ou o momento difícil que estivermos atravessando. No versículo 37, mais do que isso, ele nos transformará em vencedores imbatíveis no outro lado, na glória. E se você precisa de um pouco mais de segurança, é importante que você leia os 2 últimos versículos desse texto de Romanos 8. Ele diz no versículo 39 que nada, absolutamente nada irá nos separar do amor de Deus. Quando voltamos ao versículo 1, Deus deixou-nos começar com nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e manteve-nos com nenhuma separação. Ou seja, Deus nos ama o tempo todo Deus nos ama. E fechando o círculo, portanto, quando a sua vida estiver em dificuldades, quando você achar que tudo está se desfazendo, quando o seu mundo estiver ruindo, você pode apelar para o amor de Deus. Isso pode levantar algumas questões em sua mente, porque quando olhamos ao redor, as coisas não parecem tão boas como Romanos 8 parece declarar. Isso porque nós não experimentamos o amor de Deus mais intensamente, ou sentimos mais profundamente, uma vez que os sentimentos estão envolvidos. Porque não temos mais certeza de que Deus nos ama como esta passagem diz que Ele ama. Há um motivo. Nós não sentimos o amor de Deus com mais intensidade porque nós quebramos o círculo desse amor. O amor de Deus é o transbordamento da glória divina. Nós vivemos em um mundo em que nossas experiências negativas com frequência tendem a obscurecer o amor de Deus para conosco. Mas quando vivemos em nome de sua glória, que é o que Ele ama, quando somos apaixonadamente consumidos ao viver para a glória de Deus, então nós fechamos o círculo do seu amor. O segredo está em nossa paixão de viver para a glória de Deus. O salmista disse no Salmos 37, versículo 4, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Encontre a sua maior alegria nele. O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses capítulo 4, versículo 4, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Em outras palavras, quando buscamos a glória de Deus em cada circunstância da vida, quando somos beneficiados pelo que Ele fez em nossas vidas e dedicamos isso à sua glória, Deus encontra grande alegria. E quando Deus encontra grande alegria em nós, permite-nos experimentar a sua própria alegria. Quando você tem a alegria de Deus, os números na conta bancária já não importam tanto, porque você sente o bem-estar dele. Um grande exemplo disso está em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 2, onde os cristãos da Macedônia estavam passando por muita prova de tribulação, ou seja, seus bolsos não estavam apenas vazios, eles tinham buracos nos bolsos. Essas pessoas não eram pobres, elas estavam abaixo da linha da miséria, da pobreza extrema. Mas os cristãos macedônios estavam tão cheios da graça de Deus, tão determinados em sua glória, que pediram ao apóstolo Paulo uma oportunidade para sustentar outros santos necessitados. Deus se tornara tão vivo para eles, que a alegria transbordante do Senhor os dominara de tal maneira que mesmo em suas provações e pobreza, eles estavam ansiosos por uma oportunidade de servi-lo ainda mais e muito melhor. Que Deus conceda a cada cristão cerca de 10 bancos de igreja cheios de gente assim. A cada igreja, cerca de 10% de bancos com cristãos dessa forma. Meus queridos irmãos, o verdadeiro amor entra em ação somente quando a glória de Deus
é o alvo de nossas vidas. Porque esse é o objetivo do amor de Deus. Se você vive apenas para si mesmo e não para a glória de Deus, Ele não vai partilhar a sua alegria com você. Se você não está vivendo para a alegria de Deus, o casamento não vai ajudar. Você terá um marido ou uma esposa e não terá alegria. A ideia é se deixar dominar pela alegria de Deus, quer você tenha um companheiro ou não, quer você tenha um emprego ou não, quer você tenha dinheiro ou não, quer sua situação seja boa ou não. Lembre-se, Deus pode lhe dar todas as coisas e de graça. Isso não constitui problema para Ele, mas há mais alguma coisa nisso do que simplesmente navegar por águas mansas. A salvação é como receber uma pessoa perturbada em sua casa e fazer dela herdeira de tudo que é seu. Pois olha, Deus pegou os seres humanos perturbados pelo pecado, recebeu-os em sua família e fez deles herdeiros do trono de Jesus Cristo. Nós não sabíamos pensar nem falar direito. Ele poderia não nos deixar coisa alguma, mas veio e deixou tudo para nós. Se pelo menos conhecêssemos os benefícios que vêm do conhecimento de Cristo, não se trata de um seguro contra incêndio. Não. Conhecer a Cristo significa que temos a garantia de que em qualquer situação da vida, Ele vai estar nos amando. Quando o nosso mundo estiver se desintegrando, podemos dizer: Senhor, não sei por que estou passando por isso. Eu não compreendo, mas realmente estou feliz em saber que me ama. Como posso então glorificá-lo? Você dirá: como posso ter certeza que Deus me ama em momentos como esses? Porque quando você exulta em suas provações e as suportas com perseverança, Deus derrama alegria em seu coração com tal abundância que ela simplesmente irá transbordar por todo lugar. A alegria do Senhor o consome. Isso significa que você não precisa mais ter medo. O perfeito amor, diz o apóstolo João em 1 João 4,18, diz que o perfeito amor lança fora todo o medo. Há motivos legítimos para preocupações? Claro que sim. Mas você não permite que essas coisas o consumam. Sabe por quê? Porque Deus ama você. Nós somos como uma criança que se perdeu da mãe numa cidade. A menina a estava procurando e começou a ficar com medo. Começou a chorar porque todos lhe eram estranhos. Tudo parecia confuso. As lojas estavam cheias de gente e ela não tinha mais a sua mãe. Mas de repente, sua mãe a achou e a colocou no colo. Seus olhos secaram, não porque o ambiente tivesse mudado, mas por causa dos braços que a envolviam. Quando alguém que o ama o abraça, não importa muito o que esteja acontecendo. Quando você está nos braços de um Deus amoroso, quando você é consumido por seu amor e partilha de sua alegria, tudo fica bem. Ele o abraça e diz: não chore, filho, eu estou aqui. Isso porque Deus nos ama. Quando comparamos o amor autêntico pelos outros com o amor de Deus, João, o apóstolo do amor, diz o seguinte em 1 João 4,7: quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Nascido de Deus é salvação e conhecer a Deus é intimidade. Então o apóstolo João está dizendo: se você aprendeu a amar, se você aprendeu com Deus, porque Ele é o único que pode lhe dar esse tipo de amor. Você não pode aprender esse tipo de amor assistindo certos filmes. Eles não vão lhe ensinar isso. E João continua dizendo no versículo 8 de 1 João capítulo 4, aquele que não ama não conhece a Deus. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Você não pode ter Deus e não ter amor.
Se você está se aproximando de Deus, isso vai passar para você. Se você ainda anda por uma floricultura, fica com cheiro de flores. Se você anda por uma perfumaria, fica com cheiro bom. Você pega o cheiro do lugar por onde anda. Se você andar com Deus, terá o cheiro de amor. Portanto, se você é odioso, genioso, irritável ou frustrado, se você não é um viajante alegre, o problema não é que as pessoas continuam atrapalhando você. Não. O problema é que você não conhece Deus. Estou convencido de que uma porção de problemas que vejo nos relacionamentos, especialmente entre marido e mulher, aparecem porque um dos dois não conhece Deus. Porque quando Deus o consome, diz: você vai amar. Então é bom admitir: não consigo amar fulano de tal. Você está absolutamente certo. Você não consegue, mas esse não é o problema. A questão é: Deus pode amar essa pessoa? Então é melhor você andar com Ele. Em um dia em que faz 40 graus centígrados, basta se expor ao sol para transpirar. Quando você fica na presença de um Deus amoroso, você irradia amor apenas por estar ali, na presença de Deus. Mas nós queremos continuar andando no ar-condicionado espiritual. Queremos nos isolar do forte sol do amor de Deus que nos transforma. Em 1 João 4, versículos 19 e 20, João conclui: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser eu amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Eu não chamo alguém de mentiroso, é Deus quem chama. Qualquer um que disser que ama Deus e não conseguir amar os outros, ele está dizendo uma grande mentira. João diz: vocês não podem estar consumidos por Deus e não amar os outros pecadores. Ele não gosta do que eles fazem, mas ele ama os pecadores. Portanto, quando você é consumido pelo amor a Deus, Ele vai transbordar de você e vai contagiar os outros. Se Deus derramou o seu amor transbordante em seu coração, os outros não poderão deixar de se molhar com Ele. Porém, muitas pessoas, muitas mesmo, preferem não participar quando se trata desse negócio chamado amor. Eu gosto de assistir os jogos de futebol na televisão. E quando vejo um grande jogo, eu me entusiasmo. Eu realmente gosto de ver outras pessoas jogando. Mas gosto de uma outra coisa ainda mais. Eu gosto de jogar futebol. Pena que não tenho tanta habilidade nesse esporte. Mas é empolgante pegar a bola, mesmo que seja apenas para jogar com os nossos filhos, com os nossos netos. Muitos preferem ser espectadores do amor, da graça, da glória e da bondade de Deus. Mas chegou a hora de entrar em campo e viver o amor de Deus da maneira que foi planejado. Reverter tudo para a glória dele. Isso lhe dará grande satisfação. Assim, ele permitirá que experimente o deleite que tem para lhe oferecer e você sentirá a alegria do amor divino. Então, meus queridos e amados irmãos, é importante nós pararmos para refletir nesse tão grande amor que o Senhor tem para conosco. Nós olhamos a Bíblia e identificamos ali tantas declarações de amor de um Deus amoroso para conosco que somos tão falhos e pecadores. Deus olhou para nós, viu nossas feridas e sofreu muito para extrair o projétil do pecado que estava impregnado dentro de nós. Mas Ele fez isso para que pudéssemos desfrutar de Sua graça, para que pudéssemos participar de Sua alegria. E o que deveríamos fazer em troca? Apenas servi-lo pelo resto de nossas vidas e ainda por toda a eternidade. Sabe por quê? Porque esse é exatamente o tempo que teríamos de sofrer
se Ele não tivesse agido com amor para nos salvar. Uma eternidade inteira. Deus abençoe a sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus guarde, abençoe e proteja a sua casa, a sua família. No amor de Cristo. Amém.